Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso IharaCast, falando hoje sobre a cultura do algodão. Meu nome é Roberto Rodrigues, eu sou o gerente de marketing da Ihara, responsável pela região do Cerrado, e estamos aqui hoje com dois importantes convidados. O Leandro, que é decisor técnico do grupo Fritz, fica sediado no Piauí, e nosso segundo convidado, Ivan Pedro, sócio proprietário da Proteplan e pesquisador. Então, boas-vindas aos dois. E gostaria que cada um se apresentasse e contasse um pouco da sua trajetória profissional e do momento atual que está vivendo. Olá, então é um prazer estar participando do YaraCast para falar da cultura muito técnica, muito importante para o agronegócio brasileiro. Me chamo Leandro Baus, sou gaúcho, mas fazem 8 anos que eu resido no sul do Piauí. Trabalho junto com o grupo Fritz, fico situado na cidade de Bom Jesus, onde o grupo possui áreas no município de Bom Jesus, Gilboés e Santa Filomena. Hoje o grupo está plantando quanto de soja, algodão e milho, Leandro? Então, o grupo vai plantar na próxima safra aproximadamente 40 mil hectares, e ainda não está exatamente definido, 40 mil hectares de soja, não, é um número que não está exatamente definido. Vai plantar uma área de milho e vai plantar 1.300 hectares de algodão. Então, a área de soja e milho ainda está indefinida em função das condições de precificação e custo de produção. E voltando, né? A gente vai entrar um pouquinho mais depois nesse tema, mas voltando a plantar algodão, né? Depois de um tempo, né? O grupo está voltando a plantar mais. Peço para guardar um pouquinho, que a gente vai voltar esse tema e entrar um pouquinho mais na cultura. Passa agora a bola para o nosso segundo convidado, né? Obrigado, Ivan, pela participação. E pedir para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória profissional. Roberto, obrigado pelo convite, obrigado a Ihara, cumprimentar o colega aqui também, Leandro, agricultor. Eu sou Ivan Pedro, sou natural de Minas Gerais, engenheiro agrônomo por formação. Estou há quase 15 anos aí no mercado, trabalhando com grandes culturas, soja, milho e algodão. E simplificando a trajetória aí, já tive a oportunidade de trabalhar na indústria de sementes, de agroquímicos, tive alguns cargos aí que envolvem a área comercial, marketing, e nos últimos anos eu tenho me dedicado à carreira à pesquisa agronômica. No Mato Grosso eu represento uma instituição que chama Proteplan, que é uma empresa de pesquisa e assessoria agronômica. A Ihara é uma grande parceira nossa e a gente espera ter um dia muito legal aqui de discussão e interação para falar das estratégias de manejo no algodão. Mais uma vez, obrigado, Ivan, pela participação. E com certeza vai ter bastante informação aqui nesse RaraCast, com o intuito, mais uma vez, aí, de estar ajudando o produtor. Voltando para o Leandro comentou, quando ele estava se apresentando, ele falou uma palavra que chama a atenção e que está ligada ao algodão, né? Técnica, que é uma cultura muito técnica. Por que você disse isso? Até comparando um pouco com a soja, né? O que você vê de diferente aí, pensando no manejo da cultura do algodão, comparado um pouco com a soja? Então, hoje o algodão ele já começa desde o preparo do solo, né? Então, os níveis de fertilidade que exige a cultura do algodão são superiores à própria soja. Então, a gente precisa ter um perfil de solo mais bem estruturado, mais bem preparado, tanto física como quimicamente e biologicamente. Até porque o algodão ele finaliza o ciclo dele no período de escassez de chuva, quando o algodão de sequeiro, né, não irrigado. Então, isso aí já traz uma importância técnica muito grande. A outra questão é que o algodão é uma cultura de um custo muito alto, muito elevado. Então, a gente tem necessidade de controlar o porte dele, a gente precisa controlar bem as pragas, principalmente bicudo, lagartas, próprias doenças. Então, é uma cultura de ciclo longo e demanda de muito cuidado, muito monitoramento. Entendi. É o que o saudoso Jonas Guerra sempre comentou, né? São algumas lições aí para entender mais de algodão, né? É diferente, né, em relação à soja, questão de regulador de crescimento, questão de fisiologia, né? São vários fatores aí que influenciam. Cada cultura tem a sua particularidade, mas o algodão, acho que o termo correto que o Leandro usou, é uma cultura extremamente técnica, né, Ivan, em relação à
a fatores aí que influenciam na sua produtividade, no seu manejo, né? Sem dúvida, acho que o algodão não é para amador, né? O Leandro comentou que é uma cultura muito técnica. A gente tem uma experiência de há 12 anos trabalhando com algodão no Mato Grosso e eu costumo dizer que eu não sei nada, viu, Leandro? A gente está num processo de aprendizagem, cada ano é uma história, Uhum. a gente tem uma necessidade de regular uma planta do começo ao final, em alguns momentos priorizar a raiz, em alguns momentos priorizar a parte aérea. E nessa dificuldade aí de fisiologia, clima, cultivar, ambiente de produção, tem as questões fitossanitárias. Ele já citou o pulgão, ele citou o complexo de lagartas. Eu adiciono aí ácaros no sistema, eu adiciono complexo de mosca branca. Quando se fala para doenças, tem uma salada de patógenos aí, pensando em manchas foliares, ramulária, complexo de podridão de maçãs, doenças radiculares. Então, assim, é uma cultura que demanda muito conhecimento, prática de campo, equipe engajada e permite pouco erro, né? Porque o algodão é uma cultura que tem uma rentabilidade muito boa, porém as ações são muito intensas. E aí a gente tem que pensar numa estratégia muito bem feita junto com o operacional que atende a estratégia. Mas é muito bom falar de algodão. Mato Grosso, Bahia, Piauí, essas áreas que trazem para nós todos os anos aí recordes de produtividade, Isso, mas ao mesmo tempo desafios que a gente precisa isso, vencer no sistema. isso. Com certeza, né? Essa safra agora que finalizou, né, recentemente, foi o recorde de produtividade diária também, né? Voltamos a plantar aí 1,6, né? 1,3 praticamente no Mato Grosso, né? 200 mil hectares na Bahia e 100 mil hectares em outros territórios, né? E uma perspectiva de aumento de área para a próxima safra, né? Até pensando na própria rentabilidade comparando com o milho, né? Até aí voltando, né? Que você comentou em relação a voltar a plantar algodão, né? Esse ano a perspectiva é de 1.300 hectares, né? De área, o grupo vai estar plantar. Qual foi o fator que vocês tomaram, né? Para voltar a plantar algodão depois de um tempo? Vocês plantaram a última vez foi quando? A última vez que o grupo cultivou algodão foi na safra 18, 19. 19? E aí, sim, até não foi nem questões de produtividade, a gente foi pelo início de começar a cultura, a gente produziu bem. A questão foi a questão da rentabilidade que a soja e o milho estavam entregando. Então, a gente conseguiria fazer uma segunda safra de milho safria. Isso nos entregava comodidade e entregava a própria estrutura em si, a própria armazenagem, próprios maquinários, atendia as duas culturas. A gente não precisava ter um investimento para demandar para uma outra cultura que era o algodão. Então, o que a gente fez o grupo voltar hoje para o algodão é justamente a rentabilidade. A soja está entregando uma rentabilidade apertadíssima. O milho, a gente não vê rentabilidade sem olhar a questão cultural de manejo de rotação de culturas. Então, o milho entra nessa questão de rotação de culturas, mas sabendo que não vai entregar margem. E aí sim, o algodão tem a perspectiva de algum retorno financeiro interessante, desde que a gente seja eficiente tecnicamente e consiga produzir bem. Uhum. E esse ponto que você comentou é importante, né? A questão da eficiência, né? Uma cultura que ela tecnicamente ela precisa de um cuidado maior que a soja, né? Em relação a fatores como o próprio acro, o pulgão. O acro vem aumentando em algumas regiões, né? Você pega na região de primavera alguns produtores fazendo 4, 5, 6 aplicações. O bicudo, né? É o grande problema ainda, né? O bicudo, você pega a média hoje na Bahia, tá 20 aplicações, no Mato Grosso um pouquinho menos, mas 14 aplicações aí específicas para bicudo. Então, são vários fatores, né? E como está pensando nesse plantio, né? Dessa definição, como é o preparo em relação à adoção dos manejos, né? Qual que é o trabalho que vocês fazem para ter a melhor definição em qual produto utilizar, quais são as melhores estratégias de manejo? Então, como a gente cultivou o algodão na safra 18, 19, a gente tem pouca experiência em parte de doenças e pragas, né? A gente sabe que de lá para cá surgiram novos produtos, tanto como fungicidas, como cultivares, como inseticidas. Então, a gente precisa da parceria das empresas também para nos posicionarem o quão eficiente, o quão melhor são essas tecnologias novas. E aí a gente precisa voltar no algodão e retomar os testes e conduzir, monitorar e contar com a participação das empresas Isso, para nos repassar a eficiência dos produtos, a isso, qualidade dos importante. produtos em si. Então, a pesquisa tem um peso importante, né, em relação a testar o produto, né, a pesquisa externa, no caso, para vocês basearem em relação à recomendação, né? Então, é importante, né, ter
um bom trabalho de pesquisa, né? Até passando aí um pouco para o Ivan, né? Pensando no cenário da Proteplan, o cenário do Mato Grosso, como vocês atuam pensando na cultura do algodão e a forma que vocês fazem, né? Com a interpretação desses resultados, né? Para ajudar o produtor a manejar, fazer um bom manejo fitossanitário da lavoura. Roberto, pegando um gancho aqui no que o Leandro trouxe, eu acho muito importante. Eu vou colocar o chapéu do agricultor aqui agora. E o agricultor, no final do dia, ele cultiva as suas culturas para se sobreviver no sistema com rentabilidade. Seria ótimo a gente pensar no algodão a nível Brasil, como adaptação, como fatores climáticos, condições comerciais e até condições de adaptação, mas a gente tem uma variação em alguns limitantes que algumas regiões não permitem isso mais. A gente tem exemplos aí de regiões que já foram algodoeiras e o nematóide tirou o algodão dessas áreas. Uhum. A gente tem áreas aí que praticamente tornaram-se improdutivas por não controlar o bicudo de forma efetiva. E isso acontece ao longo do tempo. Mato Grosso, safra passada, ao redor de 1,2 milhões de hectares de área plantada, e que, na minha visão, esse ano tem tudo para aumentar em 100, 150, 200 mil, os números não estão efetivos ainda, mas muito estimulado pela rentabilidade que ele trouxe no sistema e por novos agricultores adentrar na cultura do algodão. O fato é que quando a gente olha a cultura por si só, eu vou pegar o exemplo do milho que ele deu, por mais que a rentabilidade momentânea não esteja bom, e aí o algodão é uma estratégia interessante, a gente tem que olhar a rentabilidade do sistema. Uhum. Em algum momento o milho é importante para gerenciar nematóides, para uma cultura de oportunidade, pensando talvez no boi como uma terceira safra na integração lavoura-pecuária. Então é muito dinâmico esse processo. E nessa complexidade a pesquisa, na minha visão, traz um papel fundamental de ajudar o agricultor no manejo efetivo da cultura, mas também para olhar para as estratégias do sistema. Porque se a gente pegar no Mato Grosso, o que predomina para nós em cultura do algodão não é o que predomina para a Bahia. Isso. A gente tem no Mato Grosso um sistema de safra e segunda safra, a Bahia tem uma proporção diferente do Mato Grosso. Isso. E as condições climáticas também são variáveis. E a Bahia, assim como o Piauí, tem dado exemplo para nós aí, em construção de perfil de solo, em tetos produtivos, em produtividade de algodão acima de 400, 450, 500 arrobas em alguns casos. E o Mato Grosso tem dado exemplo em como o algodão tem se performado em áreas com restrição de textura de solo. Isso. 7% de argila, 10%. Então, dentro dessa complexidade, a pesquisa tem ajudado na parte de posicionamento da genética, na parte de manejo de doenças como um todo, e aí nós podemos segmentar por doenças. A ramulária é a principal doença do algodão, é a que mais tira a produtividade, é uma doença de difícil controle, que demanda um número de aplicações variado conforme a genética, variedades RX ao redor de 5, 6 aplicações em média. Variedades não RX, isso pode flutuar entre 8 a 12, dependendo do sistema. Eu já vi casos de 15, 16, então é muito complexo. Mas além da ramulária, nós temos as manchas foliares e boa parte delas estão no sistema. Por exemplo, a Corinéspora cassícola, que é o fungo causador da mancha-alvo na soja, tem patogenicidade cruzada para o algodão. Então, eu não posso pensar no manejo da mancha-alvo só dentro do algodão, eu preciso pensar no manejo do sistema. Então, isso torna mais complexo essa sobreposição de pragas e doenças. Dá para dar o exemplo aí de alguns percevejos que estão na soja e migram para o algodão. E talvez esse é o desafio quando eu tenho um olhar por parte do Leandro dentro de um grupo, tá? Mas qual que é o ponto da pesquisa para fechar? Eu acho que a pesquisa como um todo tem ajudado no manejo da doença, de modo geral, que está ali no algodão, tem ajudado no controle do bicudo, nas melhores estratégias de manejo de pragas no sistema. Plantas daninhas é um problema que vale a pena colocar na mesa aqui, que também são do sistema e não são da cultura, e aí a gente tem que pensar em toda uma dinâmica de herbicidas, de seletividade, carry-over no sistema, manejo de regulador, fisiologia que demanda, adubação. Então isso está tudo integrado, e eu acho que a pesquisa, com as suas particularidades, onde tem algodão, tem ajudado o agricultor nessa tomada de decisão. O que me chama a atenção, e você citou aí o saudoso Jonas Guerra no início da sua fala, é que nós temos algumas referências que vivenciaram o algodão na pele, né? O Jonas Guerra foi um exemplo. A gente tem outros fisiologistas. E, na minha visão, Leandro, a gente tem um trabalho aí pesado para formar novos profissionais nessa cultura. Porque é uma cultura muito específica, Roberto, demanda vivenciar, e cada ano é uma lição. Então, nós temos que entender que algodão não é para amadores, como eu disse. Agora, é uma cultura muito estratégica, o Brasil já é exemplo para o mundo e tem tudo para trazer uma sustentabilidade para o sistema. Isso. O Brasil já é o segundo maior exportador, né? E com tendência aí de buscar essa liderança, né?
um ponto que você comentou também, essa particularidade de cada região, né? Você pega na Bahia, né? Algodão safra, né? No Mato Grosso, aí 85, 88% algodão safrinha, 12, 15% é o algodão safra, né? Que tem um ciclo mais longo e muda um pouco a estratégia em relação a manejo, né? E da mesma forma que ocorreu na soja de surgimento, por exemplo, na anomalia, no algodão vem surgindo novos fatores aí de preocupação, né? Nos últimos anos a gente vê, eu comentei já sobre o agro, né? Que vem aumentando o número de aplicações para a cultura também, e outros fatores aí que podem acarretar. A própria mancha também, o Ivan comentou muito bem, né? No passado não se dava tanta atenção. Mas voltando aí no passado, vocês tiveram uma área de algodão, vocês plantaram já um tempo atrás, quais foram os principais problemas que naquela época vocês enxergaram aí da cultura em relação a pragas e doenças principalmente, Leandro? Então, na safra 18, 19 que a gente cultivou, teve alguns problemas internos da fazenda, né? Então, até a gente ajustar a plantabilidade do algodão é uma tarefa difícil, ainda mais nós que estávamos cultivando ali em cima sobre palhado. Outra questão, depois a aramulária entrou um pouco. A própria questão do pulgão deu uma pegada também. E no final, ainda como a gente acreditava que a gente não tinha aquele perfil de solo totalmente preparado para o algodão, a gente antecipou um pouco a janela de plantio. Entendi. Então a gente começou plantando algodão por volta da primeira quinzena de dezembro, início de dezembro. Então, esse primeiro algodão que a gente cultivou, a gente teve um apodrecimento de bacheiro, né? Mas aí a cultivar permitiu fazer mais um pouco de ponteira, a gente conseguiu colher razoavelmente daquela cultivar. E o restante, então, já plantado um pouco mais para o final de dezembro, a gente não teve esse problema. A questão do bicudo também foi um problema? Vocês tiveram uma aplicação, um nível, o número médio de aplicações foi alto, pensando em bicudo ou não? Não, no nosso cenário lá, como a região não produz muito algodão, a gente pressão menor, né? voltou, então a gente não teve pressão. Tanto é que nos nossos monitoramentos e armadilhamentos e depois nos tubos bicudo, nos tubos de mata bicudo, a gente não diagnosticou a presença da praga. A gente foi ver na tiguera do algodão, foi ver a presença de bicudo em algum ponto. Então, o número de aplicações na época a gente fez em torno de 5 aplicações, Certo. com manejo de bordaduras. E então, fazendo a soma entre manejo de bordaduras e área total, chega entre 5 a 7 aplicações de produto específico para bicudo. Bicudo. Até comparando com a média brasileira, né? É muito o que você comentou, né? Em volta, né? Não tem uma presença tão grande da cultura, então, teoricamente, né? Na prática, a pressão foi bem menor, né? Mas pensando em ramulária lá, qual foi a quantidade? Você lembra a quantidade de aplicações que foi utilizado nesse ano? Na época, a gente utilizou 8 aplicações. 8 aplicações, que é a média hoje, né? Exato. Até aproveitando, aí, voltando com o Ivan, né? A questão de ramulária e mancha, aí fazendo um paralelo também do aumento também da utilização de protetores, né? Da mesma forma que ocorreu na soja, a gente observa esse aumento também da adoção de protetores na cultura do algodão, né? Então, queria que você comentasse um pouco, né, da questão da importância da mancha, né? A ramulária ainda sendo o principal fator de decisão da aplicação de produtos e como o protetor vem ajudando aí nesse manejo desse complexo de doença. Muito bem. Roberto, quando se trata de doenças foliares do algodão, o maior mercado que se tem e a doença que o agricultor talvez tenha como prioridade de controle é a ramulária em todas as áreas cotonicultoras do Brasil. Certo. Ramulária é uma doença que ela é de rápida explosão. Tem alguns locais que a severidade, quando identificada ali de 10%, ela vai para 40%, 50% muito rápido, em condições climáticas favoráveis. E nós temos ao longo do tempo, assim como já detectado em soja e outros patossistemas, uma evolução de casos de perda de sensibilidade de alguns ativos, que vem sendo usada há algum tempo, fazendo pressão de seleção nesses isolados. E a gente tem uma variabilidade genética grande também de ramulária, de isolados de ramulária dentro do Mato Grosso e a nível Brasil. Bom, nós não temos ramulária. No meio do caminho aí, os necrotróficos vêm se adaptando. A exemplo da Corinespora cassícola, que é o agente causal da mancha-alva em soja, ele consegue sobreviver em resto cultural e infectar a cultura do algodão, também causando desfolha prematura, principalmente do terço inferior. E a dinâmica da mancha-alva no algodão ela é diferente na soja. Então, o algodão tem variedades que são muito suscetíveis, que com 5% de severidade essa folha cai. E aí você tem um desbalanço hormonal na planta, um algodão
mais caneludo, no bom sentido, e com a dificuldade de controle. Outro ponto que o Leandro comentou muito bem, né? Ele falou do número de aplicações, e eu vou extrapolar isso para o Mato Grosso, Leandro. Quando a gente acompanha umas áreas de perda de controle de bicudo, tem casos que chega a 18 aplicações, 20, eu já vi 25 dentro de uma lavoura. Isso. Ramulária tem casos que chega a 10, 12, 16. E o algodão nós temos que entender que é uma planta extremamente sensível à fitotoxidez e na maioria dos casos essas aplicações são em conjunto. Então eu misturo em tanque em algum momento, quando eu tenho uma prioridade de controle de determinada praga, doença, dependendo da seletividade, ela pode até piorar e favorecer a infecção de patógenos oportunistas. E aí tem complexo de cercospora, alternária, que é pinta preta no algodão. Em anos que chove muito, a gente tem mirotécio. Mas, de modo geral, quem que lidera o potencial de perdas aí? Ramulária e mancha-alvo. Mancha-alvo é uma doença que está muito ligada a condições edafoclimáticas favoráveis, umidade alta, temperatura mais amena. Algodão, quando eu erro no manejo de crescimento, eu tenho uma planta que cresce muito, vegeta muito, eu tenho ambiente que favorece para ela. E o inóculo que já estava no sistema. Tem estratégia de manejo? Tem. A estratégia não é só do ponto de vista químico, são essas ações integradas. Manejo de regulador adequado, momento de aplicação, ativos que tenham ação melhor na mancha-alvo, uso de multissítios, e aí você citou os multissítios no algodão. Na minha visão, isso foi um grande salto, a entrada de clorotelonil no sistema, para fazer um balanço melhor do controle de ramulária e do complexo de doenças. Nós temos os fungicidas de ação multissítio, por exemplo, o Mancozeb, extremamente seletivo para o algodão, muito usado em áreas de manchas, com ação interessante na ramulária também. E os cúpricos, oxicloreto de cobre, os fungicidas à base de cúpricos inorgânicos, que têm uma ação interessante também sobre bacteriose e complexos de podridões. Então, esses 3 modos de ação integrados dentro desses produtos, junto aos fungicidas sistêmicos, são importantes, né? Porque basicamente o algodão anterior à entrada dos multissítios era um manejo muito pautado em triazol, estrobilurina voltado para mela e estanhado. E o hidróxido de fentinho, que é uma excelente ferramenta no algodão, tem todas as dificuldades do ponto de vista de seletividade, com quem mistura, em qual momento, mas é um ativo importante, principalmente para o manejo da ramulária. Então, o legal de ter o multissítio é fazer esse balanço aí nas estratégias de manejo. E, em paralelo, a gente tem avanços aí do ponto de vista de controle biológico. Tem muita coisa legal chegando para o algodão para ajudar nessa estratégia, assim como a bioestimulação, indução de resistência. Mas qual que é o principal driver que eu vejo, Roberto? Ramulária, a doença muito rápido, estratégia tem que estar muito bem alinhada, tanto o momento quanto a composição do programa e o número de aplicações, assim como a mancha-alvo. Isso pode variar de norte a sul nas regiões que plantam algodão. É importante, né? E a questão dessa rotação novamente, né? De rotacionar, o estanhado é uma base do chassi, né? Até a Errara, aí juntando trabalho de pesquisa, né? Toda vez que a gente faz um trabalho, um protocolo para avaliar o nosso manejo, a gente utiliza o estanhado como um parceiro e coloca sempre o fusão com o absoluto também. O fusão e o absoluto, ele tem registro para a cultura do algodão. A gente vem obtendo vários resultados aí positivos do produto e uma ferramenta a mais aí para o produtor utilizar no seu manejo, né? Mesoblurina nova, mesoblurina aí foi a última que foi lançada no mercado e está ajudando aí no controle no caso do algodão, né, da ramulária e principalmente pensando na mancha também, né, que é a mesma mancha, você comentou, né? É a mesma mancha aí que ocorre na soja, né? Por isso que é importante a gente, quando for manejar a lavoura, né, pensar no sistema, né? Sistema soja e algodão, ou o próprio algodão safra também, que muda um pouco esse manejo em relação à adoção de produtos, né? A tomada de decisão, você comentou, né, da importância da questão da pesquisa, né? Nesse último ano que vocês plantaram, a ramulária foi problema, né? Foi o problema que vocês tiveram, que é geral no Brasil, mas vocês também observaram também a questão da mancha na região também, começando um pouco de problema de mancha na cultura? Exato. Tanto na soja como no algodão, a mancha-alvo ela vem aumentando em função das próprias inovações das cultivares, né? Então, a mancha-alvo é um problema nosso para a soja e foi um problema também para o algodão. Ele se faz presente nas duas culturas. É uma cultura que tem um manejo mais delicado. Entendi. E vocês também trabalham com materiais resistentes, no caso, para ramulária? A adoção de material, vocês também vão trabalhar com alguns materiais que têm uma tolerância maior em relação à ramulária? Então, como a gente está voltando para o mercado e teve algumas evoluções de cultivares, a gente vai testar 5 cultivares e dentro delas tem uma que é RX, então com uma tolerância maior à ramulária. Então,
A gente vai fazer os manejos, sim, pensando em eficiência de controle para mular. Vai testar algumas coisas dentro de diferentes materiais também. É um ponto importante, né, Ivan? Que muda também a estratégia de manejo, né? 5 materiais diferentes aí e 5 estratégias de acordo com o material, né? Que a variedade está se plantando, né? Uma mais tolerante, outra talvez não. Então, isso muda totalmente o manejo que é adotado pelo produtor também, né? Sem dúvida. Um ponto que eu queria comentar dentro desse contexto, talvez a estratégia, Roberto, mais inteligente de se fazer manejo de resistência é contar com o apoio da genética. Então, quando eu tenho a genética que tem genes de resistência moderada, parcial ou alta, e eu tenho um manejo com fungicidas que têm uma eficiência interessante e adiciono fungicidas de ação multissítio, na minha visão, eu estou fechando as estratégias de manejo anti-resistência. Não vale a pena trabalhar só com genética resistente para ramulária e ter um controle químico frágil para ramulária. Ou seja, eu estou acelerando a quebra da resistência genética. E o contrário é verdadeiro. Dentro da minha composição de cultivares, eu ter variedades extremamente suscetíveis para ramulária, isso vai carregar muita responsabilidade do fungicida. Então, a estratégia é legal, acho que a gente tem que caminhar em conjunto, além de entender a importância de uma nutrição no controle, Isso. pensando em sanidade, de um equilíbrio de uma planta pensando em perfil de solo e outros fatores, né? Eu só queria ressaltar um ponto, que quando a gente fala de avanços aí, existe uma rede de ensaios cooperativos também no algodão, assim como existe na soja, que traz um rigor do ponto de vista de pesquisa, e a ramulária foi o primeiro foco, talvez a mancha-alvo seja um segundo momento, mas que ela já ajuda a identificar ali os modos de ação por grupo químico, por mecanismo de ação e por combinações que trazem um controle eficiente a nível Brasil. Outro ponto importante que, ao longo do tempo, os triazóides foram muito utilizados no algodão, a gente vê uma variação entre eles do ponto de vista de controle e até perda de sensibilidade. Nós temos as estrobilurinas que são importantes para o complexo de mela inicial no algodão e tem uma ação interessante e variável entre elas, mas a informação legal é que a gente tem outros novos modos de ação também. As carboxamidas são importantes para o sistema. Isso. E aí, quando se fala no complexo de manchas e a ramulária, tem carboxamidas que são fundamentais para compor esse programa, assim como triazóis e fungicidas de ação multissítio e novos modos de ação que estão chegando, além do estanhado, que é o hidróxido de fentim. Uhum. Então, qual que é o ponto legal? Eu consigo montar uma estratégia de manejo hoje, Roberto, rotacionando ingredientes ativos, rotacionando modos de ação, trazendo o multissítio para o sistema com a premissa de controle efetivo e seletividade dentro das minhas condições. O algodão é uma cultura extremamente técnica que demanda aplicações num curto espaço de tempo e o agricultor tem o benefício de usar da aplicação aérea para alguns manejos, mas nem sempre ele consegue ter avião disponível ou máquina disponível para atender a capacidade de reação. E aí traz um grande desafio na minha visão, que é as questões operacionais. Talvez o Leandro pode contribuir um pouco melhor, mas as misturas em tanques, o momento de aplicação, o critério das aplicações faz muita diferença no sucesso e no resultado final. Agora, para o algodão, vale lembrar que, de uma forma muito simples, quanto mais eu complicar a vida do patógeno, é melhor. Como é que eu complico a vida do patógeno? Colocando variabilidade dentro de um programa. Isso. Com certeza, você comentou bem a questão pensando em espectro de ação, né? Porque pegar um produto que tem um espectro de ação maior e evitar a própria mistura de tanque, né? Em algumas aplicações, muitas vezes o produtor está usando 8, 10, 12, né? Quando você tem a possibilidade de usar menos produtos e com um espectro de ação melhor, é melhor. E a questão da tecnologia de aplicação também é um ponto importante, né? A questão do porte da planta, né? Muitas vezes a gente observa a questão de time, muitas vezes o produtor acaba tendo algumas falhas em relação à utilização do regulador, aquela planta ela vegeta muito e dificulta também a penetração do produto, né? Por chegar no alvo e fazer um bom manejo. Então é um fator também importante, né? No algodão, na soja é um pouco mais fácil, né? Esse manejo pensando em tecnologia de aplicação quando comparado com o algodão, né? A questão dos reguladores de crescimento, né? Então é importante esse tema também, né, Leandro? Quando a gente vê a questão da utilização de regulador e opções, né? O Ivan comentou muito da questão das opções, né? Hoje, para ramulária, o produtor tem diversos produtos para utilizar. E a gente vê, aí falando agora, pensando em acro e bicudo, né? Que são duas pragas importantes, né? O bicudo é o principal alvo, depois, na sequência, o pulgão. Em algumas regiões, o acro, aí, o produtor já indo para 4, 5, 7 ou 8 aplicações. E pensando principalmente no bicudo
No acro e no pulgão também, o produtor tem poucas opções aí para manejar, né? A rotação de princípio ativo é importante, né? Pensando principalmente no cenário de resistência, mas vocês têm essa preocupação em relação a rotacionar princípio ativo quando vocês plantaram lá atrás e pensando nessa próxima safra que vocês vão voltar para a cultura do algodão? Sim, a rotação de ativos, desde a parte de lagartas, desde a parte de fungicidas, a gente tem uma preocupação porque a gente sabe que os lançamentos de novas ferramentas estão cada vez mais, demoram mais, né? E aí a gente já percebe o caso da Spodoptera, né? As tecnologias perdendo eficiência. Então, sim, a gente se preocupa com a perda de eficiência e ter rotacionado ativos, a questão de doenças, a gente tem utilizado multissítios nos manejos. Então, é uma preocupação muito grande para os próximos anos essa evolução tanto de pragas como doenças, Isso. né? E a disponibilidade de novas ferramentas, né? Isso. Então, os controles biológicos vão agregar no futuro, já estão agregando, então a gente precisa testar a nível de campo mais e se preocupar em fazer esses manejos de rotação de ativos, né? Para ter uma vida útil das ferramentas que hoje a gente tem por um período maior. É importante, eu comentei sobre isso justamente pela uma inovação que a Errara trouxe para o mercado. No ano passado, a Errara trouxe o produto Chaser, um lançamento que a Errara trouxe para o mercado, falando um pouco para a nossa audiência, um produto que ele é acaricida, inseticida e fungicida, produto que tem registro aí, o alvo principal, nossa recomendação para bicudo, mas com excelente efeito aí para controlar acro, ramulária e pulgão, né? Então, alvos importantes na cultura do algodão. A Errara trouxe esse produto, fez um trabalho intenso com a pesquisa, junto com a Proteplan e outras instituições de pesquisa do mercado. A gente, no primeiro ano, quando lançou 2 anos atrás, a gente não comercializou esse produto. Praticamente todos os produtores de algodão testaram esse produto no campo para ver a eficácia, ver a eficiência, juntando com o resultado da pesquisa, para tomar a decisão, né? A gente vem avançando bastante. Então, o que eu falo sempre quando a gente comenta sobre o produto Chaser, né? Que é uma possibilidade a mais, uma ferramenta a mais para o produtor manejar sua lavoura, pensando principalmente em rotacionar princípio ativo, isso é importante, mas o principal, ter um produto que funciona, né? Então, vai rotacionar princípio ativo pensando no segmento de acro e bicudo, né? Principalmente bicudo, que é onde o produtor tem poucas opções, e rotacionar princípio ativo aí, dando sobrevida aos produtos que o produtor já utiliza há bastante tempo, né? Então, é uma sinergia, né, em rotacionar, produto altamente eficaz, e principalmente pensando no espectro de ação, né? Então, uma inovação que a Errara trouxe para o mercado, né? Produto num único ingrediente ativo, que é acaricida, inseticida e fungicida. Quando a gente fala até para o produtor meio que desconfia, né? Três alvos, né? Então, a gente testou bastante esse produto aí para levar ferramenta, né? Então, até convido o Leandro aí para testar o Chaser esse ano aí para conhecer o produto a campo aí para tomar decisão em relação à compra ou não, mas o objetivo principal é conhecer o produto a campo, né? E até aproveitar, o Ivan testou, acho que o pessoal da Protepla conhece esse produto, né? Então, é uma ferramenta a mais aí pensando nesse manejo, né? Principalmente pensando em ramulário, mas o alvo nosso principal aí é o mercado de bicudo. Sem dúvida, Roberto. Acho que a vinda do Chaser para o mercado traz uma opção importante para o agricultor compor programas de manejo. E esse ativo especial aí, eu trabalhei com ele há uns 7 anos atrás, a gente ajudou na construção da estratégia, o Tolfenpirad. Na época que eu tive acesso ao produto, a minha especialidade é fitopatologia, Isso. portanto, controle de doenças, e por parte das avaliações de inseticidas e avaliações de ácaros e complexo, nós delegamos para o entomologista. Mas o ponto interessante é que trata-se de uma molécula que traz uma proposta de valor legal, porque tem um controle muito bom em cima de ácaros e com uma ação moderada para boa para ramulária. E dentro de uma estratégia de manejo é uma ferramenta que soma para o sistema. Isso. Então, falando de ramulária aí, tudo, na minha visão, que tem uma ação muito boa é bem-vindo para o sistema. A gente tem um apelo muito forte hoje do controle químico, mas precisamos, ao longo do tempo, equilibrar isso no algodão. Eu até trago uma fala que o algodão talvez é a cultura que a gente consiga mais avançar em termos de sustentabilidade na cadeia, porque o algodão é muito aberto a novas tecnologias. Existe muita inovação já na linha de tratamento de semente e suco de plantio. Uhum. O algodão foi a cultura que os biológicos avançaram muito forte, pensando em controle de percevejo castanho na raiz, pensando em nematóides no sistema. E aí os produtos biológicos avançaram muito, tanto é que as
grandes máquinas hoje dos grandes grupos são todas adaptadas para aplicação no suco de plantio. Isso já foi um quebra de paradigma. O segundo ponto, quando a gente fala de produtos na linha de hormonal, na linha de fisiologia, portanto sustentáveis, estão no processo também. Quando a gente entra para o controle químico, existe uma necessidade em equilibrar isso, contando com a fisiologia da planta, com a seletividade, com o apoio dos biológicos no sistema. E a cadeia do algodão praticamente é toda rastreada. Isso. Então, a rastreabilidade do algodão, que desde a semente até a cadeia final, e isso impacta de forma global. O Brasil hoje tem um papel fundamental na exportação. A sustentabilidade é algo cada vez mais vai ser questionado. Então, essa variação de produtos que ajudam no equilíbrio de ativos, tirando um pouco os produtos de toxicologia mais alta ao longo do tempo e trazendo um equilíbrio biológico, eu vejo de forma positiva. Então, o Chaser tem uma ação legal sobre a ramulária, com uma eficiência muito boa em cima de ácaro e outras pragas. E a gente tem também a oportunidade ao longo do tempo de equilibrar melhor o uso de estanhado, equilibrar melhor o uso de triazóis dentro do sistema, sem tirar nenhum, mas colocando todo mundo numa convivência ali equilibrada. É um ponto importante, você comentou a questão ambiental, né? Cada vez mais esse peso de produtos mais modernos, inovadores e com uma toxicidade menor vai ser mais eficiente para o produtor para ajudar no manejo, né? E é uma preocupação do mundo, né? Uma preocupação mundial, né? E a Yara está atenta a isso, né? De trazer produtos inovadores, produtos que vão ter uma boa eficácia e ajudar. E creio que é uma preocupação de vocês também como grupo, né? De utilizar produtos aí mais modernos, que têm um efeito tóxico menor e que vai conseguir ter um efeito, muitas vezes, até superior desses produtos mais antigos, né? Em relação ao controle da praga e da doença, né? Com certeza o grupo visa a diminuição de químico dentro do sistema de produção. Tem as dificuldades que muitas vezes os testes de produto, avaliar a performance a campo, mas a gente já tem feito muito biológico na parte de tratamento de semente, que agora não é cultura do algodão, mas parte de cigaria no milho, então parte de percevejo na soja, então que pode entrar para dentro da cultura do algodão. Então a gente tem feito uso de biológicos e tem se preocupado porque até perda de performance dos ativos que existem hoje no mercado e pensando na questão de sustentabilidade para o futuro, né? Isso. Então, a gente olha com bons olhos o mercado de biológico, porém, o mercado de biológico é um assunto delicado, né? Porque, além da tecnologia de aplicação, envolve clima, né? Então, a gente tem a preocupação, por exemplo, essa próxima safra está se desenhando um ano mais seco, então a performance do biológico em determinada situação pode não ser a mesma do que de um ano mais chuvoso. Então, todas essas situações a gente precisa avaliar, até porque a gente acredita na tecnologia, porém a gente precisa ter mais estudos, né? E cada vez mais evoluir junto com a parceria das empresas, né? Da própria consultoria, da pesquisa, né? Um ponto importante, Helena, você comentou, né? A questão de entender, né, o produto, né? A questão do clima também influencia, mas o que eu vejo é uma sinergia, né? Uma ferramenta a mais, né? O biológico é um segmento que está avançando cada vez mais, o peso é um peso representativo e a proporção dele no segmento total desse mercado de defensivos vai aumentar, porque é uma estratégia muito válida em relação ao manejo, né? E uma sinergia com o químico, né? Para melhorar o manejo de doenças, pragas, a questão do nematóide, né? Vem se utilizando muito produtos biológicos para controlar nematóide na cultura do algodão e com vários resultados da pesquisa muito bons, né? Então, é importante a gente estar atento a essas novas ferramentas e novas tecnologias. Ô, Roberto, só pegar um gancho na conversa, acho que a pauta sustentabilidade ela faz parte da estratégia de qualquer companhia, da Yara, do grupo representado pelo Leandro, da Proteplan, e isso tem que estar dentro das nossas discussões. E uma das formas da gente conseguir sustentabilidade é exatamente esse equilíbrio no manejo, pensando em rentabilidade, pensando em palhada no sistema, carbono no sistema ao longo do tempo, microbiota do solo, e isso está muito em alta, né? Fala-se muito hoje em agricultura regenerativa, sustentabilidade. Então, na minha opinião, a curva de aprendizagem de uso de biológicos, ela está acontecendo. Em alguns segmentos ela está mais avançada, em outros tem os desafios que o Leandro trouxe aí, de entender performance, shelf life, variações climáticas aí conforme se chove muito ou se falta chuva, equilíbrio de formulação. Mas qual que é a notícia boa? Notícia boa é que isso está avançando num investimento rápido por parte das companhias,
por questões globais que pedem a sustentabilidade do nosso produto. E, no final do dia, o que eu vejo? Para alguns segmentos, por exemplo, o nematóide no sistema algodão, soja, milho, foi um avanço contar com os produtos biológicos em sinergia com os químicos. A gente tem vários exemplos aí, até listados pelo Leandro, controle de cigarrinha no milho, tem bons produtos biológicos que compõem o controle do químico, complexo de lagartes, e para as doenças foliares também, no sistema tem alguns avanços. O que eu vejo? Eu vejo que o biológico ele veio com a proposta de complementação dos programas, de integração, não com a proposta de substituição. Não é que nós não vamos precisar do químico mais, isso aí seria leviano da nossa parte falar que nas condições do Brasil, subtropicais e tropicais, com a dinâmica que tem de praga, doença, planta daninha, infelizmente nós não temos 3 meses de neve igual os americanos têm lá, que qualquer praga não sobrevive a essas condições, mas que vem numa proposta o biológico de complementação e de integração. E eu sou muito otimista, eu acho que daqui 5, 6, 10 anos talvez, até em alguns sistemas o biológico vai superar o químico, mas nós não vamos deixar de usar químico. Agora, qual que é a mensagem que o Leandro trouxe que eu acho que é importante? Nós temos que usar o biológico no momento certo, explorando o máximo de valor do produto e tendo uma sinergia ali do químico, biológico e genético dentro de uma proposta de integração. O que chama atenção é o quanto que esse mercado cresceu nos últimos anos, e a gente olha as previsões até 2030, o mercado de de modo geral, biocontrole, bioestimulação biológica, nas análises que eu vi de instituições de mercado, ele basicamente ele vai de 5 a 10 vezes mais dobrar de tamanho. Então é um negócio assim absurdo e muito bom para o agricultor contar com essas ferramentas. E a Ihara está atenta a esse segmento, né? Até convidar a nossa audiência, a gente vai ter um podcast, um IharaCast, focado nesse manejo de biológico. A Ihara já está com 2 produtos, né? Com novos lançamentos, temos o Trunenco e o Romeu. Então, convidar a nossa audiência aí para, quando esse episódio estiver disponível, que assista, a gente vai estar focado aí no manejo de biológicos aí na cultura da soja, na cultura do algodão e na cultura do milho também. Então, pessoal, agora, e já indo por finalmente aí do nosso IharaCast, passou rápido, né, Ivan e Leandro, né? Algodão tem diversos assuntos, né? Uma cultura importante, uma cultura, voltando ao nosso início da conversa, uma cultura extremamente técnica, né? Tem diferentes particularidades em relação ao manejo, regulador de crescimento, fisiologia, bicudo, ramulária, né? Mas, mais uma vez, aí, agradecer a presença de vocês dois e convidar aí para estar participando aí, sempre aí que a gente tiver a oportunidade, convidar vocês para trazer informação, trazer conhecimento e falar um pouco, principalmente, dos dados de pesquisa. Então, passar aí para o Leandro fazer as considerações finais e, na sequência, o Ivan. Então, foi um prazer participar do IharaCast para falar do algodão, que para mim é uma cultura apaixonante, principalmente pela demanda técnica, né? Então, do ano que a gente cultivou o algodão nunca saiu da cabeça, tá até hoje. Ele é uma cultura que brilha os olhos, não só em termos da rentabilidade, mas sim pelo envolvimento técnico, né? Quem é apaixonado pelo agro, pela soja, pelo milho, se apaixona muito fácil pelo algodão. E o algodão, a gente, como o falecido Jonas Guerra falava, é uma lição por ano. Então, são 100 lições que a gente não aprende todas elas, né? Então, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Leandro, mais uma vez aí pelas várias informações, aí pelo conhecimento passado, e passar para o Ivan aí fazer as considerações finais. Bom, queria agradecer o convite, a oportunidade de interagir com vocês aqui no IharaCast, com o Leandro, com a audiência. Dizer que é muito bom poder estar inserido na cadeia do algodão. É uma cultura que traz uma rentabilidade muito boa para o agricultor e traz uma imagem muito positiva para o Brasil perante o mundo. A Ihara tem um projeto muito legal, se eu não me engano, chama Fibra Forte, ou Planta Forte, aliado à Fibra Forte. Planta Forte, Planta Forte. E o Planta Forte, nós temos que usar talvez esse slogan para falar do milho, do algodão, do HF, do café, que no final do dia o Planta Forte, qual que é o conceito, né, pelo que eu entendi aqui? Falar de sustentabilidade, falar de ações integradas, falar de ferramentas, e esse podcast trouxe essa essência aqui. Eu me senti muito bem do lado de um agricultor aqui que tem uma visão estratégica, do lado de uma companhia que está pensando em trazer inovação, e nós do lado da pesquisa em poder ajudar o agricultor. E certamente que o portfólio que vocês estão trazendo, investindo, com toda certeza, para os segmentos de pragas, doenças, plantas daninhas, nematóides e biológicos, vai somar para aquilo que o agricultor precisa. Então, obrigado pelo convite e a gente segue à disposição. Nós que agradecemos, Ivan, Leandro. Obrigado aí pela participação. A Ihara é uma empresa que gosta muito da cultura do algodão,
sempre teve um papel muito forte, desde a época do GBCA, né? A Errara tem um grupo brasileiro dos consultores de algodão, um grupo que já tem 25 anos, onde o Jonas fazia parte, né? Tem outros consultores também. E o nosso intuito como empresa, pensando principalmente nessa cultura, como uma cultura extremamente técnica, é ajudar o produtor, né? Trazer pesquisa, trazer conhecimento, levar informação, ajudar a nossa audiência aí em relação às novidades, em relação às inovações que a Errara está trazendo para o mercado. De novo, né? Ela trouxe uma inovação no último ano aí, que foi o Chaser, né? Produto que pega 4 alvos, produto que é acaricida, inseticida e fungicida. Ela lançou esse produto pensando no produtor, pensando em como vai ajudar o produtor a produzir mais, melhor e com uma boa rentabilidade. Então, mais uma vez aí, agradeço vocês dois aí pela rica contribuição em relação às informações e agradecer aí a nossa audiência aí pela presença e pela participação no nosso IharaCast. Mais uma vez, muito obrigado.